Boa noite, pessoal. Então, vamos seguindo, conforme a nossa programação, né? A gente tem a nossa prova, a primeira avaliação de tratamento térmico, amanhã às 7, dia 27. E hoje a gente segue, né, e finaliza a nossa revisão. Então, paramos. Deixa eu só ajustar aqui. Na página 55, né? Que a gente estava falando dos tratamentos, né, de beneficiamento, preparação do aço, que também não alteram a composição química, mas não é para endurecimento. Então, a gente falou ontem da normalização, que diminui o tamanho do grão. Então, seguindo aqui nos recozimento, né, recozimento tu vai aquecer no forno, vai deixar por um tempo, dependendo aí uma faixa, 3 horas, aqui é um pouco maior, né, no total. E o forno, tu programa o forno para ele se autodesligar e ele resfria dentro do forno. Então, falou em recozimento total e pleno, ou pleno, é para melhorar a usinabilidade. O que quer dizer melhorar a usinabilidade que a gente já tinha visto? Barras de aço de aços, em geral, independente se é aço carbono ou aço liga, tem variação de tamanho de grão, variação de carbono, então tem partes mais duras. Então, para um torneiro convencional, um fresador, enfim, não vai ter problema nenhum, porque como a máquina é convencional, né, o operador dá um jeito. Mas para a máquina CNC, o que vai acontecer se tem mais carbono na barra? Vai quebrar as ferramentas. Então, esse recozimento total é indicado para barras que vão passar por linhas de produção, né, de peças de máquina CNC, né? Que é para deixar homogêneo, igual os tamanhos dos grãos, igual a proporção de carbono, ok? Então, a gente viu no recozimento total, por exemplo, se tu quer fazer um recozimento total numa 1020, que vai para a máquina CNC, tu aquece a 855 graus, deixa por umas 3 horas. A gente viu aqui, por exemplo, que dentro do forno, quando chega a 855 graus, esse resfriamento aqui controlado, programado dentro do forno, até 700 graus é de 25 graus por hora. Então, a gente viu aqui que entre 855 a 700 vai baixando 25 graus em 6 horas. E aí, quando chega em 700, o forno se autodesliga até, aí vai resfriando ao natural dentro do forno, até chegar na temperatura ambiente. Então, tu está melhorando a propriedade para as máquinas CNC. O que é melhorar, né? Deixar igual a uma barra 1020 tem que ter 0,2% de carbono. Então, ela deixa igual essa porcentagem, deixa homogêneo em toda a barra, que na prática não ocorre se tu não fazer esse tratamento. Só que o que eu disse, esse tratamento só vai ser viável para a máquina CNC de linha de produção, senão não, para uma metalúrgica, um setor de manutenção não é viável economicamente. E aqui aqui quem indica é uma Gerdau da vida, a dureza que eu já tinha falado, que quando tu mede de dureza de peças que não foram endurecidas ao natural, é na escala Brimel, né, a HB. Aí está indicando aqui de 111 a 149 HB, ponta de esfera. Ok? Qualquer coisa me interrompa. A gente viu aqui, seguindo na 55, recozimento subcrítico, que é para alívio de tensões. Tá? Então, mesmo princípio, tu aquece nessa faixa aqui, ó, de 550 a 650, deixa umas 3 horas, programa o forno, né, que a gente viu, se for elétrico, né, ou a atmosfera controlada, e ele se autodesliga e resfria dentro. Se tu tá aliviando as tensões, tu tá diminuindo o risco de trinca e de quebra.
vários tipos de peças, se aplica também, ó, em soldagem. Soldagem ultra especializada entra em recozimento subcrítico. É interessante esse tratamento subcrítico, esse recozimento, numa solda, né, de alta solicitação. Aqui na 56, está só dizendo a faixa aqui de temperatura. Ó, está dizendo aqui, ó, que independente do tipo de aço, o recozimento para alívio de tensões, o subcrítico, é na faixa de 550 a 650, a mesma temperatura. E o recozimento total, para aumentar a usinabilidade, vai variando aqui, ó, conforme a porcentagem de carbono. E aqui em cima, só repetindo o que a gente viu ontem, a faixa de temperatura em relação ao carbono para normalização, redução do tamanho do grão. Ok? Vimos também, ó, já vimos dois tipos aqui, reforçando, né? Dois tipos de recozimento. O terceiro, de recristalização. O que é recristalização? É corrigir o formato do grão em peças que foram laminadas, que sofreram forjamento e assim por diante. O que a gente viu no decorrer das aulas? Que no forjamento amassava o grão, uma laminação. Então, quando tu aquece nessa faixa de temperatura aqui de 550 a 650, digamos assim, e mantém, sei lá, em torno de 3 horas, vai criando novos grãos, né, e corrigindo o grão que estava amassado. Então, esses grãos amassados aqui por um forjamento, uma laminação, pode ter risco de trinca, de quebra. Então, recristalização, a gente corrige o tamanho do grão. Recozimento de esferoidização, todos esses, né? Aquece nessas temperaturas, deixa umas 3 horas, claro, não é simples assim, depende do tamanho da peça. E programa o forno para desligar e resfria dentro do forno. Recozimento de esferoidização, por isso que a gente viu lá no início da disciplina, que se tu ampliar o aço ao natural, a perlita, o preto, vai aparecer essas linhas pretas com fundo branco. Fundo branco, ferrita, e essas linhas, cementita. Se tu quer aumentar a resistência mecânica de uma peça, tu faz esse recozimento de esferoidização, que é transformar a cementita em linha em esferas. Tu está aumentando a resistência mecânica. Mesmo princípio, aquece nessa faixa de temperatura, deixa um tempo e autodesliga no próprio forno. Ok? Aí aqui só uma imagem, né? Da perlita ampliada, que ao invés da sementita estar em linha, ó, está em esferas. O que ocorreu aqui? Um recozimento de esferoidização. Tranquilo até aqui, senhores? Claro, né, pessoal? Assim, para quem é técnico em mecânica ou um engenheiro mecânico recém-formado ou que nunca trabalhou nessa parte, isso é o básico que vocês têm que saber de cabeça. O que se trata os principais tratamentos térmicos, o que pode afetar na composição química ou não, como verificar se está com boa qualidade. Então, até esse exato momento aqui, ó, eles são chamados de tratamentos térmicos, que todos esses que a gente viu até esse exato momento não alteram a composição química. Foi só o que a gente já falou das têmperas que alteram a constituinte, só não é composição química aquela. E esses aqui, ou diminui o tamanho do grão, né? Ou transforma a sementita em linha em esfera, cada um com uma característica. Deixa eu desligar aqui, tem um que pegou o bondinho andando. Ok?
Vale a pena fazer uma análise de composição química aqui? Não, não vale a pena fazer uma análise de composição química, porque o que tu espera aqui não é... Se isso aqui é um 1045, depois da esferoidização vai continuar com 0,45% de carbono e não vai alterar nada, ok? Já o que a gente viu, né? Existe os termoquímicos. É tratamento térmico também, mas tu pode falar, cimentação é um tratamento térmico, mas eles também são chamados de termoquímicos. A partir daqui, todos alteram a composição química. Aí vale a pena fazer uma análise de composição química. Todos os termoquímicos, qual é a função deles? Aumentar a dureza da peça. Onde? Só na superfície da peça, ou seja, na casca. Por dentro não vai mudar nada. Então, cada tratamento termoquímico, que a gente viu lá, cementação, nitretação e assim por diante, aumenta um elemento químico que passa para a peça. Ok? Então, a gente viu a cementação. O que a cementação faz? Passa carbono para a peça, nada mais. Indicada para aços até 0,25% de carbono. Então, o que eu tinha falado? O aço que nasceu para isso, para cementação, é 1020. Por quê? Porque tem baixo teor de carbono. Então, os processos vão passando carbono até a casca ficar com 1% de carbono. E o miolo do 1020 continua com 0,2. Tá? A gente viu o que está dizendo essa imagem aqui, que quanto mais tempo tu deixa no forno, mais horas, né? E maior a temperatura, mais carbono vai passar para a peça e maior a espessura, que pode chegar a 3 milímetros. Porém, o que eu tinha dito para vocês? Que o usual na indústria é de 0,1, no absurdo 0,2 milímetros. Por quê? Porque o que consegue a maior dureza. Se tu aumentar essa espessura, deixando mais horas no forno, te diminui a dureza. Não adianta tu ter uma camada grossa de 1 milímetro, 2 milímetros e ter baixa dureza. Então, é melhor 0,1 com 1% de carbono. Tá? Então, na característica, por exemplo, pega aí, digamos que poderia ser para uma engrenagem, né? É interessante porque se está uma engrenagem cementada, por exemplo, tem outros processos, o dente não vai se romper. Não vai ter ruptura no dente. O máximo que pode acontecer é lascar só na casca e, no máximo, deformar. Aí tu analisa a ruptura, aí entra a manutenção mecânica, né? Analisa a ruptura. Se a ruptura é áspera, é porque o material está duro. Então, o dia que vocês olharem engrenagens quebradas, analisem isso. Se tiver toda áspera, provavelmente passou por uma têmpera. Depende do aço, né? Se está na parte por fora assim da ruptura áspero e no meio mais liso, provavelmente sofreu uma cementação ou outro tipo de termoquímico. Ok? Meios de cementação, a gente viu a sólida que usa carvão. Isso daí foi quando inventaram, né? Porque usam lá vários tipos de carvão, um deles é o coque, que é um tipo de carvão que se usa até para fundição. Então, qual é o princípio? Tu tem uma caixa metálica, bota o carvão ali, as peças geralmente pequenas, bota no forno a uma determinada temperatura, lá, a 850, 900 graus, e com o passar do tempo, o carvão vai passando carbono para a peça. Só que, além de não ser economicamente viável por causa do tamanho da peça, né, limitado para peça pequena e poucas peças, ele não é de precisão. O que é que não é de precisão? Ele não vai deixar toda a superfície da peça com a mesma porcentagem de carbono, assim como a espessura no decorrer da peça não vai ser igual.
Então, essa sólida só vai ser interessante para um curso de engenharia, um curso técnico, onde os alunos estão aprendendo. Aí pode ser interessante fazer uma cimentação sólida. Fora isso, não é viável. Ok? Vimos aqui a cimentação. Aqui, ó, que eu já tinha falado que está errado, a cimentação aqui é cimentação gasosa, né? A mais usada. Por que que é a mais usada? Porque é de maior precisão. Então diz aqui, dá para usar, qual é o princípio? Tu vai usar um tipo de gás, né? O forno a gente viu, aquele que tinha uma cortina de fogo. Aí tu tem que escolher o gás que passe só carbono. Quais os gases? Pode ser o gás propano de cozinha, mas industrialmente é o gás natural, o GLP, né? Aí aquece lá dentro de 850 a 950. E lembrando, o gás, assim como o carvão que a gente viu, passou 1% de carbono para a casca, 0,1 milímetros de camada. Só que para ficar dura aquela parte, tu tem que tirar do forno e mergulhar em água ou em óleo, ou seja, temperar. Se tu não temperar, não vai ficar dura depois. E, se possível, revenir depois. Tá? Cimentação líquida é o mesmo princípio, só que a diferença é que usa aqui, ó, forno de poço. Aí tu tem que escolher o tipo de sais, sais fundidos, né? Que passe carbono para a peça. Aquece, lembrando que esses fornos, né? Ou tem uma resistência elétrica aqui por dentro, ou fogo por gás. E aí aquece esse sal, vira um líquido, aquece nessa temperatura aqui de 930 a 950 e esses sais vai passando carbono para a peça. É o segundo mais usado, dá para a indústria usar. A gente viu vídeos de indústria usando. Só que o mais viável é a gasosa, tá? Aí dando um exemplo aqui, ninguém precisa decorar, isso eu não faço questão, ninguém precisa decorar o tipo de sal. Ah, esse aqui tem que ser, por exemplo, o cloreto de sódio, ó. Por exemplo. Ou aqui, mais adiante aqui, ó, diz, ó, cimentação líquida, ó, não, ali estava errado. Aqui é cianeto de sódio, cianeto de boro. Não, vocês não precisam decorar isso, mas uma coisa tem que estar na cabeça de vocês. Bom, se eu vou fazer uma cimentação em banho de sal, o tipo de sal tem que me passar só carbono, porque existe outros que é para têmpera que não passa nada, tem outros que é para nitretação que só passa nitrogênio e assim por diante. Ok? Aqui, nenhuma novidade. Aqui está só confirmando o que eu já tinha dito, que uma das camadas mais usadas é de 0,1 milímetros, por quê? Que é o que consegue maior dureza, 60 Rockwell C. Na prática, ele é um pouquinho só mais duro que a têmpera. A cimentação comparada com a têmpera no 1045 é melhor, só que economicamente não é viável. Quer dizer, economicamente não é viável. Que, dependendo do estudo do projeto, muitas vezes a têmpera, qual é a diferença? A têmpera, tu aquece, deixa uns 40 minutos, já mergulha, está pronta. A cimentação, muitas vezes, tem que deixar 3 horas, 4 horas para criar essa camada. Entenderam a diferença? E aqui está aqui, ó, o que vocês viram em ensaio, mais usado para peças duras, que sofreram tratamento termoquímico, têmpera, é o Rockwell C. Tu pode medir também na Vickers, mas não é prático. A indústria prefere a Rockwell C. Tá? Aqui, nenhuma novidade, ela está só exemplificando, né, carvões para o meio sólido que tu pode usar, sais fundidos que tu pode usar e os gases. Principalmente no gás,
GLP. Ok? Tu vai pensar em cementação quando tu tem que endurecer na casca um aço carbono. Ah, eu quero endurecer só na casca o 1020. Qual é o tratamento termoquímico mais indicado para o 1020? A cementação, que é o de menor custo. Ok? Assim como a gente viu para têmpera, é interessante o 1045. Nitretação. Aí, a partir de agora, que a gente tinha falado, outros tipos de termoquímicos que são melhores, vamos dizer assim, que a cementação. Só que o que a indústria faz, que é o ideal, né? Que a concorrência é desleal? Tu tem que buscar o de menor custo. Qual é tu pensa assim, quando tu vai projetar alguma coisa, qual é os aços que eu quero usar? Eu vou buscar o 1020, 1045, por quê? De menor custo. Ah, eu quero fazer tratamento térmico. Qual é o que tu vai tentar fazer? Ah, eu quero uma têmpera ou uma cementação. Por quê? Porque são os de menores custos, né? A partir daqui é peças que sejam extremamente necessárias, alguma peça automobilística, alguma coisa de extrema solicitação. Então, nitretação entra principalmente para aços liga ao cromo, molibdênio, alumínio, um pouco de níquel. E eu dei o maior exemplo que tem, o 4340, né? Que é o aço que nasceu para eixo. Então, se tu fabrica um aço em 4340, que aqui em Rio Grande acontece muito, só que eles só vão produzir esse eixo para peças para máquinas que tenham muito torque ou de maior custo, porque de menor custo eles fabricam aqui em Rio Grande 1045. Isso eu já constatei uns anos atrás e continua assim. Só que aqui em Rio Grande eles não fazem tratamento térmico. Ah, mas aqui em Rio Grande fazem tudo errado. Não, não dá para criticar porque eles não fazem tratamento térmico que está tudo errado. De repente, para as empresas aqui em Rio Grande, economicamente, é melhor esperar estragar o eixo, mesmo durando um pouco menos, do que, de repente, mandar para um tratamento térmico grandes peças que vai encarecer muito. Depende do estudo do custo. Tá? Então, a gente viu que 1020 é interessante cementação, por exemplo, no eixo 1045 é interessante têmpera, e 4340 nitretação, que passa só nitrogênio para a casca da peça. Ok? E outra coisa que eu tinha falado, todos os termoquímicos, depois de aumentar a dureza na casca, tem que fazer uma têmpera. E, de preferência, um revenido depois alívio de tensão e aumentar a resistência ao choque, exceto a nitretação. A nitretação não é necessário fazer uma têmpera depois. No máximo, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Digamos que tu fabricou um eixo de 4340. O ideal é tu tornear o eixo, manda fazer a nitretação e se for necessário, volta e faz a retificação cilíndrica. Se for extremamente necessário, tu pode até fazer uma têmpera antes da nitretação. Tá claro isso? Mas o comum, muitas vezes, é não temperar. Tá? A gente viu aqui, a partir de agora, né, depois da cementação, esses termoquímicos, não existe meio sólido, né, como a cementação que usa carvão. Aqui ou é a gás ou é banho de sal líquido. E a gente viu que a nitretação a gás, ao contrário da cementação, não é interessante, porque ela é de precisão,
só que demora muito, de 40 a 90 horas, encarece muito a peça. Então, o interessante é fazer a nitretação a banho de sal, que reduz até que pode chegar a 3 horas, diferente da gás, que é de 40 a 90. Ok? É o mesmo princípio. Se, por exemplo, se é a gás ou banho de sal, aquece a 500 a 580. Se for banho de sal, aí o sal fundido aí tem que escolher um tipo que só passe nitrogênio. Dentro de 3 horas ele fornece aquela camada, que eles chamam de camada de hidratação, né? Pode ser também a gás ou em sais fundidos. Aqui, também, peças que seja extremamente necessário, porque vai ser melhor também. Aqui o gás, o sal fundido, vai passar carbono e nitrogênio ao mesmo tempo. Tá? Aí indicado, ó. Indicado para peças de pequeno porte. Existe. Vimos boretação, que passa qual elemento químico? O boro. É um dos tratamentos termoquímicos que consegue maior dureza na casca. É o de maior. A gente pode dizer que é o que consegue maior dureza na casca. E outra coisa que tem que tomar cuidado, temperatura, peças que têm carbono. O que a gente aprendeu lá no diagrama ferro-carbono? Cuidado se ultrapassar o 727, né? Não foi que a gente viu no diagrama? Se passar do 727, te afeta o aço. Se tu faz uma boretação, olha aqui, ó, ele resiste acima disso, ó, de 800 a 1500 graus, sem alterar. Então, qual é a vantagem da boretação? Claro, vai ser bem mais caro e só quando for extremamente necessário. Mas ele te consegue maior dureza que os outros e maior resistência à temperatura. Aí aqui, só para vocês terem ideia, ó, se tu tem um aço 1045 e quer fazer boretação a 900 graus, em 4 horas tu consegue camada aqui 100 micrômetros, 0,1 milímetros. 8 horas, 0,15. 12 horas, 0,2 milímetros. Camada fina, né? Mas aí é que tá. Em tratamentos termoquímicos é interessante, é vantajoso ter camada fina, não camada grossa. Porque tu quer que deixe duro na superfície e por dentro, entre aspas, né, dúctil, para ter maior resistência mecânica. Porque senão, para romper, é um tapa. Aí aqui só comentou, né? O forno a vácuo, ou são dois equipamentos, né? O forno a vácuo que a gente viu em vídeo, ou a máquina de plasma que faz nitretação. Então, são processos de precisão. Só que o que a gente viu, por exemplo, a têmpera a vácuo? É aquele forno cilíndrico que tira a pressão, fica a vácuo, aquece lá dentro. Quando chega na temperatura de têmpera, né? O próprio forno dá um jato de nitrogênio líquido e tempera. Só que encarece muito. Existe isso. Como existe também nitretação a plasma. Aqui é curiosidade. Processos de extrema precisão, existe nitretação por meio do plasma, que passa, o próprio plasma passa nitrogênio para a peça. Ok? Não é à toa que alguns processos de corte, olha aqui como é bom relacionar as coisas, né? Endurece um pouquinho na superfície do corte, né? Se tu pensar oxigás, por exemplo, o oxigás passa um pouquinho de carbono ali no corte. A casca não fica mais dura no corte da oxigás, assim como o plasma manual ou até a plasma CNC em corte, deixa um pouquinho.
a aresta de corte que a máquina passou um pouco endurecida. Por quê? Mesmo a máquina sendo só para corte, passou um pouco de nitrogênio, não fez um pouquinho de nitretação sem querer? Mas existe uma máquina de plasma que é só para isso. Ok? Vimos aqui foi bem simples na página 66. Têmpera superficial é o mesmo princípio dos 3 tipos de têmpera que a gente viu, só que só vai endurecer na parte da peça que tu aqueceu. Então, tu pode fazer por chama, que chama oxigás. Que a gente viu que ele chama de método estacionário, eu prefiro usar o meio artesanal. É tu pegar lá, aquecer com maçarico manual lá e mergulhar num óleo, uma tenaz ou na água, e tu fez uma têmpera artesanal, só que não tem precisão, né? Aí o princípio é o mesmo dos outros 3. Que existe máquinas especiais para isso. Mas aonde vai ser interessante isso aqui? Tu só vai pensar nessas máquinas de têmpera por oxigás para grandes peças, peças de grandes dimensões. Grandes engrenagens, por exemplo, que ele chama aqui, é uma máquina, né? Chama de método progressivo, a peça gira, tem uns 4 maçaricos, aquece, a peça vai girando, aquece o suficiente só para aquecer os dentes, aí a peça desce e mergulha no óleo. Mas só vai ser interessante para grandes peças, sei lá, acima de 1 metro, 2 metros de diâmetro. Né? Porque peças menores, por exemplo, até meio metro, vamos dizer, de diâmetro, eu preferia fazer um termoquímico. Uma nitretação, uma cementação, enfim. E esse que ele chama de método combinado é para grandes eixos. Sei lá, eixos acima de 2 metros de comprimento. O princípio é quase igual. 4 maçaricos, gira a peça ao eixo, que tu quer fazer a têmpera superficial, ela vai girando e descendo a peça, o eixo. E aquece o suficiente para aquecer só na camada. E, ao mesmo tempo, tem um jato d'água aqui embaixo que vai temperando. Grandes peças. Dureza é a mesma dureza da têmpera lá no 1045 a total. Espessura de camada conforme a velocidade que a máquina está fazendo. Né? Aqui está dizendo, pode atingir até 10 milímetros de endurecimento. Vimos têmpera por indução. É uma têmpera superficial também. Só que a única diferença que ela usa o aquecimento é por uma bobina de cobre, né, que dá um aquecimento elétrico. A peça se aproxima dessa bobina, aquece e tem um mecanismo com jato d'água. Ok? Vantagem. Rapidez, né, na produção, na têmpera. Só que só vai ser vantajoso se na tua empresa tu produz centenas de peças iguais e pequenas. Porque cada máquina vai ser para um tipo de peça. Então, peças grandes já não vale a pena, poucas peças iguais já não vale a pena, mas aonde tu tem muitas peças iguais para produzir todo mês, né? E pequenas, é um dos mais vantajosos. Ok? Aí aqui, ontem mesmo, a gente só comentou alguns comportamentos de aços liga em tratamento térmico, que foi mais curiosidade.
Aqui a gente falou do tratamento sub-zero, não é fora esse conhecimento. É interessante para uma têmpera de aço inox, tu aquece e ao invés de mergulhar em óleo, em água, tu mergulha em nitrogênio líquido, né? Aí aqui até dizia, ó, em torno de 50 graus negativo, tu só vai conseguir com nitrogênio líquido. Então aqui pode ser interessante numa grande empresa, pensando num tratamento térmico com inox. Ok? Aí aqui, na página 72, aqui vários tipos de aço, aços carbono, aços liga, né? Algumas indicações, claro que isso é livro, né? O que vale é a experiência do profissional da empresa, para normalização, recozimento, têmpera, tipo de resfriamento para têmpera, se é água ou óleo, e no revenido. Aqui, ó, tem na 72, 73, fatores que influenciam, né, os tratamentos térmicos, né, velocidade de aquecimento te influencia, temperatura de aquecimento, a gente comentou isso, principalmente tudo, né? Tudo na mecânica tem uma tolerância máxima e mínima, né? Então, para os tratamentos térmicos, por exemplo, na têmpera ou outros, né? Tem uma temperatura máxima. Se tu ultrapassa, por exemplo, na têmpera uma temperatura máxima, vai aumentar mais ainda o tamanho do grão e quando tu resfriar, não vai diminuir o que tu queria. Então, pode te deixar a peça porosa, quebradiça, pode gerar tensão na peça, trincas. Então, tem que cuidar com isso, temperatura acima. Assim como tem que ter uma permanência, né? Se tu deixar pouco tempo, não vai ficar homogênea a temperatura. Ou seja, se tu deixar pouco tempo, vai ter partes da peça dura, partes da peça macia. Se tu deixar muito tempo, pode ocorrer também aumento de grão. E resfriamento, né? Aí, claro, depende do processo. A gente viu que tem vários tratamentos, que é resfriamento brusco como têmpera, resfriamento dentro do forno, recozimento, ao ar, né? Que é tu largar no chão, numa bancada, enfim, em algum recipiente, a normalização, revenimento, né? E em relação, tem vários tipos, né, de líquidos, por exemplo, para uma têmpera, ok? Por exemplo, se tu falar aqui, ó, quando ele fala aqui a 10% de cloreto, aqui é salmoura, né? Água com sal, vamos dizer assim. Claro que isso daí não é, o cara não vai lá botar a água da torneira, bota um salzinho, né, para fazer um artesanal gambiarra, vai. Mas tudo isso é produto pronto, né, que tu compra, é igual o óleo, né? É óleo para têmpera, é comercialmente óleo para têmpera. Então, se a gente resumir aqui o que tinha falado, água, salmoura, água com sal, água doce ou óleo de têmpera. Existe, por exemplo, a ar, a vácuo, mas a gente se prende nessa. E o que eu tinha falado, que a óleo é o menos brusco no tempo do resfriamento, ele te diminui um pouquinho a dureza, mas ele te deixa menos frágil a peça, né? Então, é bastante interessante. E o meio mais brusco é a salmoura, a água com sal. Ele vai te dar mais dureza, a salmoura, mas te deixa mais frágil a quebra. E a água doce é intermediária. Ok? Vimos aqui
Não conformidades, né? Defeitos. Falando em não conformidade, defeito. Trincas. N fatores, né? Uma têmpera mal feita, um empenamento, enfim. Tu ultrapassar a temperatura de uma têmpera, né? Aumenta muito o tamanho do grão, gera trincas. Pontos moles que fala, por exemplo, numa têmpera, tu não aqueceu a temperatura homogênea na peça, ou seja, igual no decorrer da peça. Ok? Então, aonde aqueceu mais, vai ficar mais duro. Onde aqueceu menos, vai ficar menos duro. Né? Então, tem N fatores que a gente viu. Se tu vai usar uma tenaz onde agarra com alicate, tem que tomar cuidado. Se tem peças encostadas uma nas outras, pode gerar isso também, e assim por diante. Descarbonetação, né? Então, aqui, tomar cuidado com a cementação, né? Ou a carbonitratação, são os dois termoquímicos que passam carbono. Superaquecimento e queima, tá? Aí, tomar cuidado, principalmente porque isso aqui a gente já tinha repetido, como diz aqui, ó, porque aumenta o tamanho do grão e quando resfria, não vai reduzir o tamanho do grão e com isso pode gerar trinca, ruptura e assim por diante. E subaquecimento não vai ser eficaz teu tratamento térmico, né? Se é uma têmpera, não vai te dar dureza. Assim como não vai ficar eficiente o tratamento. Ok? Só citando alguns elementos químicos. Tá? Aqui, por exemplo, na página 87, aqui não é a matéria em si, né? Aqui está só dizendo a classificação dos aços e a porcentagem de elemento químico, né? Então, isso aqui só vai ser interessante se tu fazer um ensaio, que não é o mecânico, é o químico, de composição química, né? Então, por exemplo, um eixo 4340, ó, ele tem que ter, quem vai dizer isso é o fornecedor do aço, né? De zero, mínimo e máximo, né? De 0,38 a 0,43 de carbono, de 0,6 a 0,8 de manganês, silício, cromo, níquel, molibdênio. Então, quando tu manda fazer um ensaio de composição química, tu vai receber um relatório dizendo a porcentagem de cada um. Se bater com esse que é o teórico, tá tudo correto. Se tiver algum deles diferente, porque deu alguma coisa errada. Ok? Aqui também nenhuma novidade. Classificação dos aços conforme a SAI e a ISI, vocês virem materiais, ó, o que significa cada número. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma chamada, pegar um ar, e aí depois do intervalo a gente finaliza. Essa revisão, se alguém quiser tirar dúvida depois. André? Presente. David? Não veio. Douglas? Presente. Felipe? Presente. Igor não veio. Ismael? Presente. Luciano? Presente. Pedro? Presente. Rafael Arona não veio. Rafael Freitas? Presente. Rodrigo? Presente. Rogério Medeiros? Não veio. Rogério Vieira?
Charles não veio e Vitor não veio. Deixa eu só organizar aqui. São 9h51, vamos fazer um intervalo até 20 minutos, até as 8h10, tá? Até daqui a pouco.
Bom, pessoal, vamos retomando então para a gente começar a dar fechamento na nossa revisão. Aqui na página 99, né? A gente viu os equipamentos, tá? Os fornos, vamos dizer assim. Então, aqui estufa não é viável, né? No máximo por um tratamento térmico, uma estufa só vai servir para fazer um revenimento, porque chega até 300 graus. Como eu tinha dito, é mais usada para ressecamento de eletrodo revestido. Fornos de resistência elétrica, tá? Que ele chama de câmara de circulação a ar, não tem nenhum segredo, de resistência elétrica com CLP, refratário. Só vai ser interessante, independente se é esse aqui ou de porta versátil, que se transforma a porta ali como se fosse uma bancada, só vai servir para faculdade, cursos técnicos, para aulas práticas, né? Vai ser para poucas peças para demonstração. Tá? A gente viu fornos com atmosfera controlada, né? A gás, aquele que a gente tinha visto em vídeo, com uma cortina de fogo. Então, principalmente usado para termoquímicos, né? Então, tu só vai alterando o tipo de gás conforme o tipo de termoquímico que tu vai fazer. Ok? Aí fala aqui, ó, forno tipo poço, é para o banho de sal. Aí, lembrando, né, esses de banho de sal, a gente viu em vídeos, né, que tu tem tem um tipo de sal que é para fazer só têmpera, tu aquece para fazer a têmpera e depois mergulha em água e em óleo. Pode ser, tem banho de sal para cimentação, nitretação e assim por diante, tá? Aí, o aquecimento desse sal pode ser por resistência elétrica ou por gás, né, a fogo. Ok? Vimos fornos a vácuo para precisão, tem têmpera a vácuo com nitrogênio líquido, até nitretação, ok? E aqui só comentando assim sobre fornos de câmera sem atmosfera protetora. Ok, senhores? Atmosferas aqui é mais teoria, não é prático para nós. Tá? E aí eu finalizei a matéria, que é interessante comentar, e só dar um reforço básico, dos principais ensaios. Né? Então, o que vocês têm que pensar? Assim, vamos fazer de um jeito simples. O mais usual é o seguinte: se for a têmpera, têmpera. Se for têmpera, o principal ensaio é o de dureza, Rockwell 7. Ok? Se for numa linha de produção, tu quiser te aprofundar mais, investigar mais, o máximo que tu pode fazer, além de medir a dureza na têmpera, é fazer um ensaio de metalografia, para te enxergar em microscópio a martensita, né, em têmpera, em martêmpera, ou a bainita em austêmpera. É o máximo que tu pode fazer na têmpera. Se for normalização e os recosimentos, tu pode usar durômetro também, só que as peças não forem endurecidas, cuidado. Então, é o durômetro Brinell, de ponta de esfera, unidade HB. Aí tu compara com a dureza do aço ao natural, só que para te enxergar se deu certo só tem um jeito de tu enxergar exatamente se deu certo uma normalização e recozimento, ou algum tipo de recozimento. É tu fazer ou terceirizar um ensaio de metalografia para te enxergar a imagem dos grãos, enfim. Ok? Se for, ó, tô dando um geral prático para vocês. Se for termoquímicos,
Primeira coisa que tem que passar na cabeça de vocês. Bom, só a casca é dura. Primeira coisa que vocês podem fazer para ver se deu certo. Medir a dureza com um Rockwell C, ponteira diamante. Segunda coisa que vocês podem fazer. Bom, será que a minha camada ficou na espessura certa? Será que na cimentação chegou a 1% de carbono? Como é que vocês vão ter certeza se deu certo essa parte? Aí, claro, né? Depende da quantidade de peças. Se são muitas peças, tu pode pegar 1 até 5 peças numa amostragem e sacrificar. Aí tu serra a parte que te interessa, né? No miolo vai ficar aquele cinza claro, que não sementou, por exemplo, e por fora vai ficar uma casquinha preta, queimada. E no microscópio tu pode medir aquela espessura. Uma forma. E outra é tu tirar uns 4, 5, ideal é 5 pedacinhos da parte da casca. Aí tem que cortar certinho os retângulozinhos pequenininhos e tu manda para um laboratório. Isso daí para fazer aqui, ó, análise química. Então, isso aqui não é o mecânico que se envolve, o mecânico solicita. Então, esses 5 pedacinhos vão para um laboratório, aí quem vai fazer é um químico, né? E ele te manda por e-mail dizendo tem tantos por cento de carbono, tantos por cento de silício, cada elemento químico. Aí tu compara com o que tu queria. Se tu fez uma cimentação, eu quero 1% de carbono. Se for uma nitretação, é nitrogênio. Se for carbonitretação, tem que ter carbono e nitrogênio. Se for boretação, tem que ter boro. Então, por isso, isso aqui eu lidei muito com isso. De empresa, que eu trabalhei em setor de engenharia, e os clientes ter cliente de abrir a boca. Ah, quebrou tudo, deu tudo errado. Barará, 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 barará. Aí tu vai investigar as peças quebradas, por exemplo, né? Primeira coisa, mede dureza, se sofreu um termoquímico, enfim. Ou, segunda coisa, manda fazer uma análise de composição química. Outra coisa que acontecia na empresa não tinha nada a ver com tratamento térmico. Estamparia, né? Fabricar muita peça em prensa excêntrica, prensa hidráulica. Os caras estavam produzindo, daqui a pouco botava uma chapa e as ferramentas quebravam tudo na matriz. Aqui, ó, tô dando uma dica boa para vocês que não tem tratamento térmico, que não é tratamento térmico, mas é muito usual. Qual é a primeira coisa que tem que passar na cabeça do cara? Será que essa chapa não está muito dura? Que chapa deveria ser? 1020. Será que não tem no meio aí 1045? Se tu olhar olho nu, não tem diferença nenhuma. 1020, 1045 é a mesma coisa. O único jeito de tu acionar a garantia do teu fornecedor, o que o cara da qualidade fazia? Pegava aquela chapa que dava problema, cortava uns 5 pedacinhos, mandava para o laboratório e vinha o relatório. Quanto que tinha que aparecer no relatório? 0,19, 0,23% de carbono. E o que acontecia? Ah, aparecia lá muitas vezes 0,48. Claro, os caras tinham sobra de chapa, te mandavam para a empresa, chapa 1045, te estourava as ferramentas. Ou na dobradeira, o que acontecia? Trincava na cunha, na dobra. O que é isso? É chapa 1045. Então, esse ensaio aqui é uma ferramenta muito boa para os mecânicos, independente se é engenharia ou técnica. É onde tu aciona a garantia de muita coisa. Tá? Então, finalizando aqui, é o que eu tinha dito, para termoquímico, dureza, Rockwell C, análise de composição química para ver se na casca ficou aquela porcentagem daquele elemento químico e medir espessura de casca. Aí tu tem que cortar a peça. Tá? Fora isso, generalizando, para peças de grandes tamanhos, de grandes valores patrimoniais, de grandes custos, tu pode usar as mesmas end que se utilizam em solda,
para verificar esses tratamentos. Se não tem trinca, enfim, se não tem algum problema interno, então tu pode usar ultrassom, LP, líquido penetrante, raio-x, partículas magnéticas, correntes parasitas e assim por diante. Fora isso, outro meio de verificar algum defeito da peça ou algum defeito no tratamento térmico, tu pode usar tudo que vocês aprenderam lá em ensaios mecânicos. Quem sabe fazer um ensaio de tração, flexão, ensaio de choque, de impacto, o Sharpie, e assim por diante. Ok, senhores? Alguma pergunta? Então, vamos repassar a chamada. André. Presente. David. Olha, boa noite. Eu cheguei agora porque eu estava no serviço. Tá, tranquilo. Douglas. Presente. Felipe. Presente. Igor não veio. Ismael. Presente. Luciano. Presente. Pedro. Presente. Rafael Arano não veio. Rafael Freitas. Presente. Rodrigo. Presente. Rogério Medeiros, Rogério Vieira, Charles e Vitor não vieram. Ok, senhores? Então, seguinte. Se alguém tiver dúvida, eu vou deixar a sala aberta até as 9 da noite. Se não, estão liberados e a gente se encontra amanhã às 7 para fazer a nossa provinha. Porque aí a gente vira essa página e entra em usinagem lá. Ok? Então, boa noite para todo mundo. Qualquer coisa. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, Guzado. Boa noite aí, Guzado. Boa noite. Boa noite. Quatro.